E a gente escolheu o dia de hoje para falar sobre sono, porque nessa semana a gente comemora o Dia Mundial do Sono. Aí a gente pensa, puxa, Dia Mundial do Sono no momento em que tem tanta gente sofrendo com insônia, né? Existem outros distúrbios que causam noites não só mal dormidas, mas também que afetam a saúde como um todo. E para conhecer os distúrbios do sono e contribuir para o sono reparador, eu converso via Skype com a neurologista Ana Paula Pena Dias, que é maravilhosa, linda, como vai? E muito competente. Seja bem-vinda, doutora Ana. Obrigada, meu amor. É um prazer estar aqui no seu programa, mesmo que virtualmente, né? Mesmo que por Skype. Fico com saudade de estar aí presencialmente, mas sem dúvida nenhuma que é um prazer estar aqui contribuindo para todo mundo que está em casa entender um pouquinho de que forma a gente pode dormir melhor, apesar de tudo que a gente está vivendo. Tá joia, e é importante a gente falar sobre sono, porque a gente sempre fala aqui que o sono é um dos pilares da saúde, né, da qualidade de vida, que é o sono, alimentação e exercício físico, tá certo? Exatamente, Cláudia, assim, a gente não consegue ter uma vida, uma saúde física, saúde mental adequada se a gente não dorme bem, se a gente tem um sono, a gente se priva de sono, né? Porque existe uma tendência que a gente vai entupindo a agenda de coisas e dormindo cada vez menos. Uhum. Isso é muito prejudicial para o nosso corpo, né? O nosso corpo precisa das horas de sono para a produção das células de defesa, do sistema imunológico, para todas as questões de liberação de hormônios, tá? Então, para a questão de saciedade, de apetite, né? Para a questão do nosso humor. Então, quem não dorme bem tem muito problema de depressão, de ansiedade. Então, assim, o sono é super importante para praticamente tudo. Qualquer doença que você pensar, o sono vai estar lá, né? Como um pilar super importante. Perfeito. Eu quero falar de duas situações. A situação do jovem que está estressado, mas primeiro eu quero começar prestigiando os mais idosos que estão em casa. E o que eu vejo, talvez seja também o relato nas suas consultas, é que os mais idosos, eles têm vários momentos de cochilos durante o dia e reclamam que não têm um sono bom à noite. Esses cochilos, eles podem atrapalhar o sono? Nossa, Cláudia, você está tocando num assunto super importante, assim, né? No consultório eu atendo muitos idosos, né? E eles se queixam assim, eu não consigo dormir à noite, né? Então é assim, cada idade tem uma necessidade de sono. Então, o bebê, a criança tem uma necessidade maior aí, né? De mais ou menos umas 10 horas de sono. Depois a gente vai diminuindo progressivamente, né? O adulto tem uma necessidade média de 7 a 8 horas. O idoso já passa a ter uma necessidade de umas 6 horas de sono. Essas 6 horas, Cláudia, é nas 24 horas do dia. Então, o que acontece? O que a gente pede sempre se você vai tirar um cochilo, que esse cochilo seja no máximo de meia hora, 40 minutos. Se você estica muito esse cochilo, você vai ter um impacto no teu sono da noite, né? Então, tem pacientes que dormem a tarde toda. Praticamente a necessidade de sono já foi. Então, chega à noite, não tem mais sono quase. É que nem uma poupancinha, né, de horas de sono. Então, a gente precisa estar cansado até para poder dormir à noite, né? Também, nesse mesmo sentido, a gente precisa minimamente de uma exposição ao sol, que é um dos nossos grandes balizadores aí do nosso ciclo sono-vigília. Então, mesmo durante a pandemia, com as orientações de distanciamento social, de fique em casa, é importante você tomar um pouquinho de sol na varanda do apartamento, no quintal de casa, porque isso vai mostrar para o teu corpo que é dia, né? E quando chega à noite, com a produção, aí entra a produção de melatonina e aí sim a gente vai conseguir adormecer. Perfeito. Agora, eu me coloco sempre muito no lugar de quem está assistindo, né? E me colocando no lugar desses idosos, eu já vou te responder, apesar de não me considerar, eu não sou idosa, né? Mas eu sei que é isso que eles sentem. Eles sentem vontade de dormir. Eles sentam para ver televisão e eles não querem dormir, eles querem assistir um filme.
mas eles cochilam. Porque parece que o corpo pede, precisam agir nesse cansaço, ou nesse modo letárgico durante o dia para que eles não durmam? Como é que é isso? Sem dúvida, né, Cláudia? Imagina, você tá super jovem, super maravilhosa, me inspira, adoro, amo. Tô com saudade de você. Também. Mas, vamos lá. O idoso, o que acontece? Ele realmente, né, o que você tá falando, o corpo pede um pouquinho, né, de, me deixa aqui no sofazinho, gostoso e tal. Mas a gente tem que agir contra isso, tá? Uma das coisas importantes é atividade física. Mesmo, Ana, mas na pandemia não pode sair de casa e tal. Tá bom, dentro de casa você pode perfeitamente, né, assistir aqui o programa da Cláudia, colocar uma música, fazer um pouquinho de alongamento, dançar um pouquinho na frente da TV enquanto assiste um vídeo de algo, uma música que você gosta, né? Se movimentar de alguma forma, cuidar da casa, arrumar guarda-roupa, fazer uma receita de um programa aqui, uma receita que você viu aqui no Vida Melhor, enfim. Movimentar de alguma forma para o teu corpo sentir cansaço e aí sim você dormir na hora certa, que é à noite, tá? Isso é super importante. Essa coisa de ficar só deitado na frente da TV, no sofá, naturalmente isso, claro, acaba levando a uma necessidade de sono, uma coisa de, não tenho nada para fazer, então eu vou dormir, né? Isso é muito ruim. Tá, já. Tem muitos idosos que, apesar de não ser recomendado pelo médico, conseguem um remedinho que dá um soninho, um calmantezinho. Não sei como é que vocês compram, mas eu sei que tem muitos que tem aí. Tem sempre uma coisinha para tomar para conseguir dormir. A minha pergunta é: tem horário certo para tomar um remédio para dormir? Porque eu também conheço idosos que, de repente, perderam o sono às 3 da manhã e vão lá e tomam um remedinho para dormir. E aí esse remedinho vai fazendo efeito ao longo do dia. É isso mesmo? Assim, a primeira orientação, né, acho que a gente, né, assim, precisa orientar todo mundo que nunca tome nenhum remédio, principalmente esses para dormir, por conta própria, tá? Eu sei que, infelizmente, se consegue isso no mercado paralelo, porque você conhece o farmacêutico, porque a comadre toma e você foi lá e roubou um comprimido, a vizinha também toma. Gente, não façam isso, tá? Esses remédios são perigosos, tá? Esses remédios a longo prazo podem impactar a sua memória, podem te levar a uma situação como se fosse um declínio cognitivo de demência mesmo, tá? Então, assim, não façam isso, tá? Agora, em relação à pergunta da Cláudia, de repente você toma uma medicação para dormir, que o seu médico prescreveu, um indutor de sono e tal. Em geral, Cláudia, assim, eu falo para o paciente tomar no máximo até meia-noite, porque esses remédios, eles têm uma duração de 6, 7 horas de sono. Se você tomar um remédio desse às 3 da manhã, você vai ter sono até às 10 da manhã. E aí você vai acordar de manhã com aquela sensação de que um caminhão passou por cima, meio de ressaca, né? E aí não vai ser legal. As pessoas acordam, às vezes, com tontura, sem saber onde estão, dá confusão, então não é legal. Tá, eu tô falando isso porque eu não sei o que acontece. Eu sei que as pessoas vão ficando mais velhas, vão ficando teimosinhas, né? Eu conheço um monte de teimosinhos. Eu amo meus amigos que são mais idosos, mas eles vão ficando teimosinhos. Eles falam, a doutora mandou eu tomar às 8, mas eu tô com sono agora, eu não vou nem tomar esse remédio, só vou tomar se eu perder o sono. Então é por isso que eu fiz a pergunta. Ouviram a resposta? É para tomar no horário indicado pelo médico, tá bom? Então eu acho que para os idosos, eu acho que a gente resolveu aí a questão. Agora vamos falar da turma do estresse, né? Que o estresse tomou conta e aí tem sono até durante o dia, mas tá na correria e chega à noite, capota, mais rapidinho desperta e não consegue mais dormir. O que é isso, doutora? Então, assim, Cláudia, com o estresse, né, a gente libera muito cortisol. E o cortisol, ele é um hormônio que ele causa um monte de coisa ruim, assim, no corpo, tá? Aumenta a glicemia, pode levar a diabetes, detona o sistema imunológico, causa depressão, ansiedade, causa um monte de doença.
E atrapalha muito o sono. O cortisol, ele é um hormônio que deixa a gente no estado de alerta. Ele é um hormônio da vigília, vamos dizer assim, né? Então, por mais que você adormeça, porque você está se sentindo cansado ao longo do dia, você perde o sono com muita facilidade, né? Então, a insônia é um dos principais distúrbios do sono e é um distúrbio do sono muito associado ao estresse, tá? Então, quem está estressado, quem está sofrendo algum problema aí de saúde mental, em geral tem insônia. O estresse, ele é um dos grandes problemas aí de quem passa pelo esgotamento mental, que é algo que hoje em dia explodiu, né? Com a pandemia, a gente sabe que hoje em dia talvez seja o pessoal da Organização Mundial da Saúde já divulgou que provavelmente o estresse e a ansiedade vai ser a nova pandemia que vai tomar conta do mundo, né? Porque quem não adoeceu perdeu um ente querido, ou perdeu o seu trabalho, ou sofreu com a coisa do isolamento social, de ter ficado em casa. Então, realmente, a gente está tendo uma questão muito crítica neste momento, né? As pessoas que estão em home office, eu sei que tem muita gente te assistindo em casa agora que está trabalhando de casa, tem que tomar cuidado, porque trabalhar em casa muitas vezes significa trabalhar mais e ser mais demandado pelos seus patrões, tá? Então precisa saber colocar limite, saber ter aquela coisa da contrabalança, né? De você saber a hora de desligar, de você saber a hora de fazer uma meditação, de tomar um banho morno, desligar as telas, sair um pouco do celular, das redes sociais, tá? Para a gente poder não chegar num burnout, numa coisa mais grave. Perfeito. Então, quando a gente acorda, que a cabeça vai visitando um monte de coisas que aconteceu durante o dia ou que talvez aconteçam, isso significa que a gente está produzindo cortisol na hora errada? Exatamente, tá? O cortisol, ele tá lá explodindo. O cortisol é o hormônio do estresse, tá? Então, quando a gente tá com muita coisa na cabeça, passamos um dia aí ruim, ou aquela cabeça que não para, os pensamentos que não param, em geral é o cortisol agindo, né? E ele é o que atrapalha também a produção de melatonina, tá? Além disso, a gente tem que lembrar, né, Cláudia, assim, as coisas os maus hábitos, né, que a gente faz, hoje em dia, principalmente com a pandemia, o uso excessivo de telas e redes sociais antes de dormir, né? Então, a gente tem a péssima mania, e eu confesso que eu também tenho que me policiar, de ir para a cama com o celular, né? E aí você fala, agora eu vou responder minhas mensagens, vou ver como é que tá o Instagram, vou responder os directs e tal. E aí a gente deita e fica lá, meio que a hora que vai ver perdeu a hora, aquela luz azul que sai da tela, ela impede a produção de melatonina e aí vira um samba horrível. Então a gente precisa se policiar. Tá joia. Bom, eu vou te pedir 2 minutinhos, vou liberar perguntas também, mas vou deixar já uma perguntinha no ar. Primeiro, vou deixar 2, tá? Pra gente voltar com essas 2. Como é que a gente vai controlar esse cortisol na hora errada? Se existe alguma coisa que a gente possa fazer além dos bons hábitos diurnos, né? Que é alimentação, exercício físico. E aí eu também quero te perguntar sobre os suplementos, sobre os remedinhos, indutores do sono, que a meninada também anda tomando e abusando, tá? Eu volto já já, doutora Ana Paula Pena. Tá, ela me ouviu, até já. É bom esse negócio, né? Que a gente não sabe bem se a pessoa ouviu, se não ouviu, mas daqui a pouco eu volto. Se você não mandou sua pergunta, você manda no 11 9 50 45 18 40, que eu estou esperando a sua participação. Sua participação é muito importante para todos nós, tá bom? De volta aqui com a doutora Ana Paula Pena. Doutora, deixei aí no ar 2 colocações, né? Na verdade, 2 perguntas para a gente falar um pouquinho sobre elas. Existe um jeito da gente baixar esse cortisol na hora errada? Bom, Cláudio, primeiro eu queria mandar um beijo pro Paulinho Salgado, um beijo, obrigada tá jogando pelos elogios. Outro aqui. Eu sinto saudade de ir aí, viu, Cláudio? Porque aí tem o Paulinho, tem a Lelê, tem a Thaísa, todo mundo que eu adoro, tá? O pessoal da produção, e eu fico com saudade, mas logo, logo a gente se vê pessoalmente. Vamos lá, o que acontece? Quando a gente tem esse estresse, esse excesso de cortisol, a gente tem que, de alguma maneira, baixar
né, esses índices. E o que a gente precisa fazer? Principalmente, assim, voltado para o sono, né, a gente precisa fazer aquilo que a gente chama de higiene do sono. Primeiro, procurar sempre dormir e acordar mais ou menos na mesma hora, tá? Mesmo aos finais de semana. Eu sei que a Cláudia sempre faz isso, né? Quem acompanha nas redes sociais dela sabe. Eu sou chata com isso, Ana, você não faz ideia. Eu sou rígida. Exatamente. E é super importante. Já aconteceu de eu estar falando no WhatsApp com a Cláudia e ela falar, eu vou dormir. Eu acho ótimo. Porque a gente precisa ter isso, pessoal. Tem que ter limite, né? E tem que ter horário. Tem que ter hora para acordar e hora para dormir, mesmo aos finais de semana, tá? Além disso, coisas que a gente pede para fazer. Meditação, né? A Cláudia tem também, né, Cláudia? Numa live você falou de uma meditação, uma coisinha que você coloca lá à noite para você dormir, um relaxamento. Tem vários tipos, né? Vários vídeos que você pode buscar aí na internet, alguns aplicativos que podem te ajudar. Evitar a alimentação gordurosa à noite, então comer no máximo aí umas 3 horas antes de dormir, tá? Cuidado com cafeína, pessoal. Tem uma coisa que assim, muita gente que se queixa aqui no consultório, eu não consigo dormir. Aí eu pergunto, tá, quantos de café você toma e até que horas você toma? Eu tomo café com leite à noite antes de dormir. Café com leite também é cafeína, tá? Não importa se é puro ou se é com leite. E lembrar do chá, o chá mate também tem cafeína. Então, se você tem hábito de tomar chá, não pode ser o chá mate nem o chá preto, tá? A cafeína a gente pode consumir só até umas 4 da tarde, porque senão vai impactar no sono, principalmente se você tiver mais de 50 anos. Eu não cheguei nos 50 ainda, mas também não posso tomar depois das 5 da tarde, senão eu fico com o olho assim, ó, e não durmo. Tá certo. E em relação aos remedinhos então, e do... você já terminou? Não, ela respirou, achei que tinha terminado, desculpa. Pode terminar. Não, fica tranquila. Só das telas, né, que a gente já disse, e cuidado, Cláudio, com o excesso de notícia ruim. Nesse momento que a gente está vivendo, é claro que a gente tem a questão, né, da solidariedade, da empatia, a gente quer saber o que está acontecendo no mundo, mas vamos também colocar um breque, tomar cuidado, porque essa enxurrada de notícias ruins estão deixando a gente muito ansioso para dormir, né, isso é ruim. Verdade, a gente tem que cuidar disso tudo. Agora, em relação aos remedinhos, indutores do sono, a meninada também está abusando com tudo isso. A minha pergunta é, melhor uma noite mal dormida ou uma noite dormida com remedinho indutor de sono, por exemplo? Ai, Cláudia, essa é a grande pergunta, viu? Melhor uma noite, entre essas duas opções, melhor uma noite bem dormida com indutor de sono ser prescrito por um médico. Tá? Você não deu essa alternativa, mas eu saí pela tangente. Tá. Fui malandrinha. Por quê? O que acontece? Por exemplo, a melatonina, né, que é uma substância aí, né, natural, que muitas pessoas prescrevem, vem de fora do país e tal, pode manipular, mas a melatonina, ela tem que ser usada desde que seja também com orientação médica. Você não pode usar indiscriminadamente, né, apesar que nos Estados Unidos, por exemplo, vem de qualquer lugar, você pode pegar. Mas, de preferência, tem que ser usada com orientação, porque senão vai atrapalhar a tua produção natural de melatonina, tá? Tudo aquilo que a gente põe para dentro do organismo de uma forma artificial, a gente dá uma brecada naquilo que é produzido naturalmente. Isso a gente chama de feedback negativo, né? Então o organismo entende que ele não precisa mais produzir. Então vamos tomar cuidado com isso. Agora, doutora, desculpa te cortar, mas a gente já volta para os indutores do sono. Só parar aqui na melatonina, porque eu me lembro, eu aprendo muito com a minha mãe, que você conhece, a doutora é médica da minha mãe, e a minha mãe, ela fez uma época um curso de medicina ortomolecular, e eu me lembro dela ter falado que chega numa determinada idade que o nosso corpo já não produz tanta melatonina. E que aí, nesse momento, já que o corpo já não produz, então a gente poderia tomar? Pergunto isso porque eu sou uma fã de carteirinha da melatonina. Eu sei. Então, Cláudia, assim, sim, tem isso, tá? A melatonina, os geriatras gostam bastante, tá? Então, a depender do estilo de vida, se o paciente tem dificuldade para dormir realmente e da idade do paciente, sim, está indicada a melatonina. Mas o que tem acontecido, que a gente vê muito jovem usando, né?
fora do contexto, assim, toma porque, eu vou dormir melhor, então eu vou lá e tomo, né? Aliás, a grande maioria das pessoas que tomam são jovens, não são idosos, então é uma distorção daquilo que você está falando, que você tem razão realmente. Tá. Perfeito, vamos lá para o indutor do sono, que você ia começar a falar e eu te cortei. Imagina, indutor de sono é também a mesma coisa, a gente precisa ter indicação, tem que ter indicação médica, tá? Por que que eu tô usando e qual é o meu planejamento como profissional? Assim, eu não posso querer usar um indutor de sono para sempre, isso vai ser ruim. Então eu tenho um planejamento de usar um indutor de sono, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, enquanto esse paciente está num processo terapêutico X. Ele está fazendo uma psicoterapia, ou ele está entrando com antidepressivo e eu preciso desse suporte do indutor de sono até o antidepressivo fazer efeito, que a gente sabe que tem essa demora. Então, vocês veem que é complexa a coisa, né? Não é só tomar um comprimido ou conseguir no mercado paralelo, porque pode ser perigoso, né? Tem indutor de sono, Cláudio, que causa alucinação, que causa grande confusão mental, que causa, assim, o paciente levanta sem perceber, cai, quebra o fêmur, paciente idoso, acidentes mesmo que acontecem. Então, assim, são coisas complexas. E qual é a diferença do indutor do sono para o calmante, doutora? O indutor de sono são remédios que não são controlados, eles são primos do benzodiazepínico, que é o calmante, que é o faixa preta, que é o receitinha azul, né? É diferente, eles são primos, tá? Eles agem mais ou menos da mesma forma no cérebro, mas o benzodiazepínico, que é o calmante, ele tem uma facilidade maior de causar dependência. Por isso que existe um maior controle da farmacovigilância, da vigilância sanitária em relação ao acesso dos pacientes a essas medicações. O indutor de sono, que é o Zolpidem, hoje em dia a gente o Stilnox, o Paxil, enfim, a gente tem hoje em dia outros indutores de sono, eles seriam assim mais, entre muitas aspas, seria mais inócuo, seria mais tranquilo de usar. Essa foi uma ideia inicial da indústria farmacêutica, mas que nós, médicos neurologistas, já estamos aí duvidando um pouquinho por algumas coisas que a gente tem acompanhado. Ok, eu tenho 3 perguntinhas e 0 minuto para a gente responder, mas vamos fazer rapidinho, vamos fazer, porque senão não é justo, né? Vamos lá para a tela, então, a primeira pergunta a gente já começa a acompanhar aqui. Meu esposo não dorme bem há muitos anos, ele fica muito estressado, é preciso tomar remédio ou procurar um especialista do sono? Olha só, não sei se precisa de um especialista do sono, tá? Mas um neurologista ou um psiquiatra seria muito bem-vindo, porque o neurologista ou o psiquiatra vão avaliar o porquê que ele não dorme, né? Especialista do sono, acho que nesse momento ainda não. Perfeito. E tomar remédio sem prescrição médica, nunca! Você já fala pro seu marido, de jeito algum. Vamos lá para a próxima pergunta, gente. Pode colocar na tela, produção, por favor. Se dormimos e acordamos descansados, mesmo com 5 ou 4 horas de sono, é prejudicial à saúde? Isso é extremamente raro, super controverso e vamos falar que de maneira geral ainda é prejudicial à saúde, tá? O acordar descansado só não basta, porque no sono tem muitas outras reações que acontecem que a gente precisa de 6 ou 7 horas de sono no adulto no geral. Tá, joia. Terceira pergunta. Quero saber por que, mesmo dormindo bem à noite, você pode levantar com dor de cabeça. Quero saber também. Dor de cabeça é uma questão muito mais complexa, né? Eu já tive aqui no Vida Melhor, você pode ir lá no YouTube e procurar, né, Cláudia? A gente tem no Vida Melhor lá os vídeos. Já falamos muito da dor de cabeça. A dor de cabeça tem muito a ver com distúrbios do sono, tá? Quem não dorme bem tem mais dor de cabeça e mesmo dormindo bem, você pode ter dor de cabeça por outras razões e aí sim, você deve procurar um neurologista. Muitíssimo obrigada. Eu amei nosso bate-papo. Claro que o tempo é sempre curto porque tem muito conteúdo, você que está em casa percebeu. Doutora, obrigada. Sempre bom revê-la. Vou passar os seus contatos aqui, tá bom?
Fica com Deus. Beijo em todos aí. Beijo grande. E ó, eu quero te agradecer que você me instruiu de procurar lá a pesquisa da USP para déficit cognitivo pós-Covid. Eu já estou nela como voluntária. Ah, que ótimo. Fico com Deus. Fica com Deus, se cuidem todos. Obrigada. Beijo. Beijo. Deixa eu passar o contato da neurologista Ana Paula Pena. Ela está no site www.neuroanapaulapena.com.br. Maravilhosa, né? neuroanapaulapena.com.br e no Instagram, DRA Ana Paula Pena, tá bom? Eu falei dessa pesquisa, não sei se você sabe, mas se você entrar lá no site do HC, do INCOR, tem lá, você pode se voluntariar para participar das pesquisas, dos estudos científicos. E é excelente, viu? E tem várias acontecendo. Dá uma olhada lá, quem sabe você não entra em alguma também para cuidar de algo que está acontecendo aí. E aí você tem um tratamento incrível com os melhores profissionais do Brasil. Vale a pena aproveitar.